Mundial. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. É um prazer contar com a sua presença, com a sua participação em mais um programa Na Sua Opinião. Esse nosso programa semanal, nosso encontro semanal de toda quarta-feira, 10 horas da noite, onde nós pretendemos levar a você informação, escutar principalmente a sua opinião, sempre sobre assuntos polêmicos que envolvem a sociedade, que envolvem a família, que envolvem as relações humanas. Normalmente são assuntos pontuais ou assuntos que durante já muitos anos continuam dividindo opiniões. E essa noite não poderia ser diferente, como sempre um tema polêmico, e por isso é sempre muito importante a sua opinião. Nós vamos trazer nossos convidados aqui, especialistas no assunto, mas nós gostaríamos de escutar a sua opinião. E o tema de hoje é sobre a cirurgia bariátrica, a famosa redução, né, do estômago, como falam, né, aquela cirurgia, aquele procedimento que muitos optam quando tem problemas de obesidade, sobrepeso, pessoas que enfrentam por muitos anos, né, os problemas e as sequelas do sobrepeso, da obesidade, e normalmente são pessoas que já fizeram várias dietas, regimes, já tentaram academia, já tentaram todos os procedimentos imagináveis para se perder peso e não conseguem. Ou às vezes conseguem, mas depois rapidamente recuperam o peso. E isso envolve não só um problema estético, né, como também um problema de saúde, que a obesidade ela acaba acarretando, e as sequelas que a pessoa carrega por muitos anos na vida. Então, no Brasil cresceu muito, aqui nos Estados Unidos esse procedimento também é muito popular, mesmo porque aqui o índice de obesidade na população adulta é muito maior que no Brasil, até em função aqui de consumo de fast food, de comida com gordura trans, etc. Então, aqui nos Estados Unidos esse procedimento é bem popular mesmo. Muitas pessoas acabam optando. Daqui a pouquinho nossos convidados vão ser apresentados, vão falar sobre o assunto, são especialistas na área, mas nós já gostaríamos que você fosse ligando para o telefone que vai aparecer na sua tela agora, é o 11 3577 3848. 11 3577 3848. Você pode ligar e dar a sua opinião. Se você preferir, você pode usar as redes sociais, que é o Instagram do programa. Você está vendo aí na tela, Instagram, Programa Na Sua Opinião. Ali você pode tanto votar, quanto dar a sua opinião também. E qual a pergunta de hoje? A pergunta de hoje é sobre a finalidade da bariátrica. Você é contra ou a favor da cirurgia bariátrica apenas para efeitos estéticos? Então, vamos supor que a pessoa é gorda, é obesa, mas ela, por enquanto, não apresenta nenhum problema de saúde relativo à obesidade. Mas ela é um problema estético, né? A pessoa não se sente bem, queria ser mais magra, etc. Então, ela opta por essa cirurgia apenas por um problema estético, não por um problema de doença. Você é contra ou a favor? Você acha que a pessoa que opta apenas por um problema estético, aparência, ela está correta ou não? Porque sempre é uma cirurgia, daqui a pouco os médicos aí vão falar sobre isso, e cirurgia sempre envolve algum risco, por menor que seja, tem um risco. Então a nossa pergunta de hoje, a nossa enquete, você já pode votando e dando sua opinião através do Instagram, Programa Na Sua Opinião. Você é contra ou a favor da cirurgia bariátrica para problemas estéticos? Você já pode ir votando, daqui a pouquinho nós vamos dar nossas parciais, no final do programa o resultado final da nossa pesquisa. E se você também quiser, você pode participar pelo nosso canal no YouTube,
que você está vendo agora aí na tela, Programa na Sua Opinião. E lembrando a você, meu amigo, minha amiga, você pode se inscrever agora no canal do YouTube. Lá você encontra tanto a programação ao vivo, você pode acompanhar o programa ao vivo pelo nosso canal no YouTube, como também os programas já veiculados. Lá você encontra todos os programas. Então, YouTube, Programa na Sua Opinião. Você pode também votar por ali e você pode deixar também a sua opinião no canal do YouTube, Programa na Sua Opinião. Daqui a pouquinho a gente já vai passar aí os nossos convidados, apresentar os nossos convidados, a matéria-tema, e é importante a sua participação. Eu dando boa noite, já agradecendo ao Moacir mais uma vez conosco aqui, contando com a sua colaboração. Moacir, uma boa noite, é um prazer contar novamente com você aqui no programa. Satisfação toda minha, doutor Denis Munhoz. Pois é, já apresentado o tema, a gente já toma a liberdade de começar a apresentar também os convidados de hoje que nós temos para esse tema tão importante e interessante, não é? Primeiro, começando pelo doutor Marcos Giansanti, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Sócio proprietário da clínica DB Saúde, palestrante e autor dos seguintes livros: Cirurgia Bariátrica e para o Diabetes, um guia completo, e também o livro O Obeso e a Cirurgia Bariátrica, uma combinação que deu certo. Neles, Dr. Marcos Giansanti expõe sua vasta experiência no tratamento contra a obesidade. E já dando boa noite também e agradecendo já a vinda do Dr. Marcos e por aceitar o nosso convite, doutor. É um grande prazer, é uma honra estar participando desse programa. Na sua opinião, e gostaria de agradecer a toda a equipe de produção e espero que todo mundo aproveite bastante, façam bastante perguntas. Tá certo, e dando continuidade, temos também conosco a Glenda Cardoso, ela que é influencer formada em marketing, cursa nutrição e pós-graduação em obesidade e emagrecimento. Comanda o blog Curvilíneos desde o ano de 2013, falando sobre autoestima, beleza, bem-estar e direito dos obesos. Ela estava super obesa, se nos permite, com 174 quilos e foi submetida à cirurgia bariátrica no ano de 2021, recentemente, tendo eliminado 82, ou como ela já nos disse, 83 quilos até o momento. Atualmente está à frente do perfil no Instagram, @BaridaGlenda, compartilhando sua rotina de alimentação, treinos e suplementação no pós-operatório, já agradecendo também por aceitar o convite, Glenda Cardoso. Boa noite. Boa noite, muito obrigada, agradeço o convite e deixem suas perguntas se quiserem saber do processo. E é isso aí, é um prazer estar aqui. Tá certo, então já começando, né, nosso time de convidados de hoje, ficamos à disposição, doutor Denis. Eu já gostaria de dar boa noite também aos nossos convidados e agradecer por terem aceito o nosso convite. Nós temos também a participação por VMix de mais uma convidada. Se já estiver no ponto, eu gostaria que o Moacir já apresentasse a nossa convidada para, na sequência, a gente partir para a matéria-tema. Sim, nós temos também Andréa Levi, que está conosco por vídeo, presidente e cofundadora da ONG Obesidade Brasil, psicóloga clínica e bariátrica, especialista em obesidade e transtornos alimentares pelo HC. Mais de 20 anos de atuação em clínica de obesidade e cirurgia bariátrica. É autora do seguinte livro, Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para Pacientes e Familiares, por vídeo, então, conosco também. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui, mesmo que não presencialmente, aí, doutor Marcos Giansanti, com a querida Glenda, e tirando dúvidas de todo mundo aí sobre esse que é um tratamento muito importante. Muito obrigado pela convidada também pelo VMix. Eu já queria pedir à produção, já deixar no ponto a matéria-tema, nós vamos rodar. E lembrando, você já pode participar tanto dando sua opinião, quanto também votando através do nosso canal no Instagram, Programa na Sua Opinião, também através do nosso canal no YouTube, Programa na Sua Opinião. Você pode ligar
para esse número que está aparecendo agora na sua tela. O código da operadora é 11 3528 48, ok? Por favor, vamos rodar a matéria-tema. O Brasil é o segundo país que mais realiza cirurgias bariátricas. O motivo? 1 em cada 5 brasileiros é considerado obeso. Diante da dificuldade que muitas pessoas têm para perder peso e praticar atividades físicas, elas acabam recorrendo à cirurgia. No entanto, alguns fatores devem ser levados em consideração antes de cogitar fazer a cirurgia, como, por exemplo, a mudança de comportamento, uma vez que a relação psicológica com a comida está diretamente ligada com o aumento de peso. Atualmente, as técnicas mais utilizadas são sleeve ou manga. É o método que retira parte do estômago sem alterar o intestino. Normalmente, é recomendada para pacientes que apresentam um quadro menos grave de obesidade. Método de bypass. Nesse método, o estômago é reduzido com cortes ou grampos e é feita uma alteração no intestino para reconectá-lo à parte do estômago que irá permanecer funcional. No Brasil, o método de bypass é realizado em 70% das cirurgias, sendo o mais praticado no Sistema Único de Saúde, o SUS. A bariátrica costuma ser um procedimento seguro, mas é preciso seguir os cuidados pós-cirurgia para evitar complicações e efeitos colaterais. A falta de acompanhamento psicológico após a operação também é fundamental, ajudando a pessoa a saciar suas emoções de maneira que não seja com a comida. Por isso, os profissionais da área indicam que o paciente tente primeiro perder peso com reeducação alimentar e atividades físicas, antes de pensar em cirurgia. Isso quando ela é procurada apenas para fins estéticos, ou seja, quando o paciente não corre risco de morte. E você, é contra ou a favor da cirurgia bariátrica apenas para fins estéticos? Então já vá votando, dê sua opinião aí através do Instagram ou do YouTube. Participe da enquete, deixe sua opinião. É muito importante para nós a sua participação. Antes até de fazer uma outra abordagem, eu queria passar um detalhe. Esse médico que apareceu agora aí, ele é aqui dos Estados Unidos, do Texas, Dr. Norozadian, uma coisa assim parecida. Ele é muito famoso aqui nos Estados Unidos em cirurgias bariátricas. Ele é muito procurado, inclusive para conseguir hora com ele é muito difícil, mas ele é uma pessoa renomada aqui e ele aparece até em seriados na TV a cabo. Eu não sei o nome aí no Brasil, mas na TV a cabo aqui dos Estados Unidos. Quilos Mortais, a produção está me passando. No Brasil é Quilos Mortais. Se eu não me engano, é na Net Geo, que tem esse seriado na TV a cabo. E aqui nos Estados Unidos também é muito famoso, porque aparece ali o acompanhamento, a primeira consulta da pessoa, depois ele fala que a pessoa tem que emagrecer, se não emagrece ele não faz operação. E é um seriado muito famoso aqui nos Estados Unidos sobre a cirurgia bariátrica. Mas, olha, eu já tenho aqui muitas perguntas, até as pessoas que têm acesso aqui ao meu WhatsApp e o Facebook, meu pessoal já estão mandando curiosidades aí, perguntas sobre o assunto. E uma pergunta que eu queria já passar para o Dr. Márcio, inicialmente, que ele falasse um pouquinho sobre a evolução da cirurgia bariátrica. Porque eu conheço pessoas, eu tenho amigos que fizeram essa cirurgia logo no começo dos anos 2000. E agora tiveram que refazer, recentemente, coisa de 2 anos atrás, tiveram que refazer por alguns problemas. Então, eu gostaria que o Dr. Marcos inicialmente falasse sobre essa evolução da cirurgia e também quais os tipos mais comuns e qual o tipo preferido pelo público brasileiro. Boa noite, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Novamente, eu é que agradeço essa oportunidade. Foi um avanço muito grande, né? No começo, na década de 90, no começo dos anos 2000, a cirurgia ainda era realizada por corte, né? Aberto. Abria-se o abdômen do paciente, com as mãos e com os instrumentos, nós fazíamos o procedimento. Depois foi dado um passo além desse, que foi o uso dos pequenos furos. Através desses pequenos furos no abdômen, a gente coloca alguns portais e
pelos portais a gente introduz as pinças. Enquanto isso, e também num desses portais é introduzida uma câmera que projeta a imagem em um monitor, com uma imagem muito boa, Full HD, e olhando na imagem do monitor, nós manipulamos e realizamos a cirurgia. Então, esse foi um segundo avanço muito importante, melhorou muito o resultado da cirurgia, diminuiu a dor no pós-operatório. E junto com isso, os materiais também foram se sofisticando, os grampeadores os utilizados foram se sofisticando, o material para costura do estômago, do intestino foi se aprimorando, cada vez com mais qualidade. E agora, recentemente, a gente deu um passo mais importante ainda, que é a interação com a robótica. Então, aquelas pinças que a gente introduzia pelos portais pequenos e que a gente conseguia manipular as vísceras do paciente, dar ponto, costurar, hoje elas são integradas por chips, por um sistema digital. E elas são acopladas no braço do robô. E o braço do robô, ele devolveu para o cirurgião toda a amplitude do movimento das mãos. Então a gente coloca sensor nos nossos dedos, vai lá, nos senta num set em frente a uma imagem Full HD e em 3 dimensões que a gente não tinha antes. E você fazendo lá os movimentos, não é que o robô opera no seu lugar, né? A gente continua comandando a cirurgia e fazendo, mas você reproduz o movimento aqui e o robô faz o movimento que você deve estar fazendo dentro das vísceras. Um ganho de qualidade muito grande, muito melhor do que o sistema ainda mecânico da videolaparoscopia. É claro que a videolaparoscopia ainda é o mais difundido por uma questão até de custo e de operacionalidade, mas a robótica tem uma tendência de agregar mais tecnologia, mais segurança e ser menos invasivo ainda do que a videolaparoscopia. E doutor, agora, lógico, falando sempre como leigo, né? As pessoas falam que antigamente tinha o tipo de operação que cortava e grampeava, tinha uma outra que eles chamavam irreversível, que cortava e você não eliminava aquela parte do órgão, então não dava para reverter. Tinha uma que tinha uma regulagem, que inclusive pessoas aqui que já estão me mandando mensagem, que era aquela como se fosse um bico que enchia o pneu, era subcutânea e regulava a entrada de comida, tinha hora que liberava mais, tinha hora que a pessoa voltava no médico e regulava para praticamente fechar, para passar pouca comida. Quais são esses tipos do Brasil? Ainda se faz qual tipo no Brasil, doutor? No Brasil, a própria reportagem de vocês mostrou que o bypass gástrico, que é a antiga cirurgia de Capella, é o mais realizado, quase 70%, 80% das cirurgias no Brasil. Nos Estados Unidos, a sleeve gastrectomia, que é a cirurgia em manguito, tem uma projeção um pouco maior, quase que se equilibra com o bypass, mas são as duas cirurgias mais utilizadas hoje. O bypass, ele promove uma redução do tamanho do estômago, do reservatório do estômago, e separa esse reservatório menor do reservatório maior. Então o alimento chega e se acomoda nesse reservatório menor. Mas como ele é feito uma separação, um grampeamento, ele não teria como ter um trajeto para adiante. Então é preciso que a gente crie uma ponte do intestino. Nós fazemos uma derivação, por isso vem o nome, ponte em inglês, bypass. Então é um bypass do intestino delgado, que é uma porção do jejum, para esse reservatório menor. Então o indivíduo come, o alimento vem, se acomoda nesse espaço menor. Ao mesmo tempo ele vai estimular alguns receptores, vai mandar uma mensagem para o cérebro de saciedade. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, a cirurgia não é um meio mecânico de impedir você de comer. Isso seria uma loucura, né? Você estaria com fome, com a vontade de comer, com a compulsão e não conseguiria comer porque não cabe. Não é essa a finalidade da cirurgia. A cirurgia é um bisturi químico, na verdade. A gente trabalha muito mais com os neurotransmissores, com aquelas substâncias químicas que dialogam com o cérebro e emprestam para o paciente a saciedade e outros fatores hormonais. Então essa cirurgia, que é a mais comum, ela usa esse desvio do intestino.
O grampeador é sempre o meio que a gente usa para dar os pontos, então ele é usado em todas as cirurgias. O segundo, que essa cirurgia é totalmente reversível. O bypass você afastou, deixou um estômago menor, separado do estômago maior. No estômago menor você leva uma ponte de intestino. Tudo isso, a qualquer momento, você pode devolver o intestino para o lugar dele e reacoplar o estômago menor com o estômago maior. Essa é a cirurgia que nós mais realizamos no Brasil. A segunda cirurgia mais realizada é o sleeve. Sleeve, no inglês, é manguito. Então, é feita uma tubulização no estômago. Ele é deixado um tubo. Então, você pega e secciona ele de um modo vertical e separa as duas partes. Tá? Então, o indivíduo come, o alimento vem do esôfago, cai no estômago, percorre aquele tubo pequeno que ficou mais estreito. Só que nessa técnica ele tem uma continuidade com o intestino. Ele não é preciso criar um desvio, nenhum outro artefato, porque existe um caminho próprio para a passagem do alimento. Ele só vai desencadear o processo de saciedade. Por quê? Porque esse tubo ele é mais restrito, ele é menor. Ele também vai estimular receptores e mandar essa mensagem para o cérebro de saciedade. Então, nessa técnica, não é preciso fazer um desvio do intestino. Porém, o estômago que ficou ao lado, esse sim não tem um caminho próprio para levar. Ele vai continuar produzindo hormônios, secreções digestivas, e ele não tem para onde encaminhar esse conteúdo. Então, nessa técnica, esse pedaço maior do estômago, ele tem que ser retirado do indivíduo. Ele vai ser desprezado, ele vai ser jogado fora. Então, se por um lado alguns encaram essa cirurgia como mais simples, porque ela não cria um desvio do intestino, isso é uma realidade, é um ponto de vista a se analisar. Por outro lado, do ponto de vista do estômago, ela é bem mais agressiva do que o bypass, porque o bypass, o estômago permanece e ela é reversível. O sleeve, esse estômago é retirado, não tem como ser recolocado no paciente. Então, na verdade, nenhuma cirurgia é mais invasiva do que a outra, ou é melhor ou pior do que a outra. O paciente que é bem preparado, que sabe o que ele está fazendo, recebeu toda a orientação e se ele fizer um procedimento ou outro, se ele seguir de uma maneira muito correta, muito coordenada os passos que ele deve dar, as duas cirurgias terão sucesso. Não é uma coisa de analisar como time de futebol, né? Não, porque tem a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians, né? Eu acho que existem critérios que o cirurgião bariátrico vai utilizar para indicar uma cirurgia, um sleeve ou um manguito, e existem critérios para ele indicar o bypass. Obrigado, doutor. Eu queria agora falar um pouquinho, passar para a Glenda e perguntar ela como foi a decisão, né? Como a cabeça da pessoa funciona. Como ela toma a decisão? Ela fala, olha, eu vou fazer a operação, eu vou fazer tal tipo, eu estou preparada para isso, ou eu vou esperar um pouco mais. Depois de operar também, eu me baseio assim, em colegas que fizeram e me falaram, né? Tem uns que acharam uma maravilha. Teve outros que ficaram 1, 2 meses e foram lá e pediram para reverter porque a cabeça não acompanhava, não tinha jeito e que não conseguia ficar sem a comida. Como é o antes, o durante e o depois? Se você puder também, fica à vontade de nos dar alguns detalhes sobre o seu peso, a sua opção, como você perdeu, como você se sente agora. E já te agradecendo também, dando uma boa noite. Boa noite, muito obrigada novamente. O meu processo de decisão, ele foi um pouco longo, né? Foram 10 anos para que eu tomasse realmente a decisão e entendesse que eu realmente precisaria da cirurgia. Com o meu ganho de peso, ele aconteceu progressivamente ao longo de alguns anos. Estava até conversando com o doutor. Eu comecei a engordar depois de procurar a ajuda de um endocrinologista para emagrecer. Tomei alguns remédios. E esses remédios, depois de um tempo, eles tiveram um efeito rebote, né? Porque mesmo com remédio e tudo mais, a gente tem que acompanhar com reeducação. São várias coisas que influem essa questão do emagrecimento, né? E depois da medicação, eu sofri ainda um trauma e depois disso eu passei a engordar muito, né? Então, eu tive um ganho progressivo ao longo dos anos e eu cheguei aos 174 quilos.
Quando eu estava por volta de uns 130, eu já tinha indicação cirúrgica, né? Já tinha IMC para fazer a cirurgia, só que eu achava que não era para mim, não era um processo para mim, eu achava que eu conseguiria sozinha emagrecer. Só que os anos eles foram se passando e ao invés de eu emagrecer, eu fui ganhando mais peso, né? E algumas circunstâncias da vida fizeram também com que isso se potencializasse, né? E progressivamente, né, quando cheguei aos 174, eu parei de andar, infelizmente, porque minha coluna ela estava muito pressionada e eu já não conseguia mais segurar o meu peso, né? Era muito difícil a minha higiene pessoal, os cuidados com a minha filha, né? Os cuidados de casa. Então, para cozinhar eu tinha que levar uma cadeira, ficar sentada numa cadeira para cozinhar, para lavar louça. Eu não conseguia me locomover, então até para ir ao médico eu precisava de ajuda, não conseguia ficar mais do que 1 minuto em pé. Então, a vida se torna muito difícil, né? Tudo se torna muito complicado. E o obeso, ele sofre demais, a pessoa com obesidade, ela sofre demais, além de toda a questão do peso do corpo, e tem um estigma social, né? Que envolve toda a questão. Então, tem todos os julgamentos, todas as dificuldades, o acesso. Até para fazer um exame, existem equipamentos que não suportam peso. Então, para você conseguir fazer um exame para tratar a obesidade, você encontra dificuldade, né? Para fazer uma tomografia, uma ressonância, não é qualquer equipamento que é possível. Então, graças a Deus, eu tenho um convênio, mas existem pessoas que não têm acesso, né? Então, ainda é um caminho mais longo a se percorrer. E aí, quando eu decidi pela cirurgia bariátrica, que eu estava ciente de que era necessária e que eu precisava dela como uma ferramenta para que me ajudasse a perder peso, eu comecei a procurar cirurgiões, né? E que pudessem me ajudar nesse processo. Eu já era uma super obesa e foi para mim foi difícil, mas também seria difícil permanecer na obesidade, né? E permanecer da forma que eu estava, né? Eu não sabia ainda quantos anos eu tinha pela frente, por conta de todas as comorbidades associadas, por conta de toda a situação que eu estava vivendo. Então, emocionalmente, é um impacto muito grande, para o físico é um impacto muito grande. Então, tudo isso implica em muitas coisas, né? Em abrir mão de muitas coisas. Então, a decisão, quando ela veio, eu já tinha certeza do que eu precisava e eu já estava preparada para o que viria futuramente, né? A dieta líquida do pós-operatório, eu sabia que eu não comeria mais como antes e eu sabia que eu tinha que tratar o meu psicológico também, né? Porque não adianta só tratar o físico e o emocional não acompanhar. Muitas pessoas, elas desistem da cirurgia ou não conseguem levar adiante, não conseguem um sucesso duradouro, porque às vezes abandonam a equipe multidisciplinar, que é extremamente importante, abandonam os cuidados. E são muitas coisas que envolvem, né? Eu acho que a autorresponsabilidade nesse processo, ela é muito importante. A cirurgia, ela vai mudar a estrutura do corpo, ela muda, né, toda a anatomia que nós recebemos aí ao nascer, mas ela é uma ferramenta muito poderosa nesse processo, né, de emagrecimento. Mas por si só, ela dá um resultado e a gente precisa manter esse resultado, né? Então, a questão de manter um acompanhamento psicológico, de manter a nutricionista com as orientações, de manter os cuidados, as consultas com o cirurgião e com a equipe, é muito importante para a gente manter os resultados a longo prazo. E para mim tem sido isso, né? Essa conscientização. Desculpa, obrigado, Glenda. Eu queria passar agora a Andréia e, na sequência, também já pedi ao Moacir para ele divulgar a primeira prévia da nossa pesquisa, se tiver alguma opinião, já para colocar aí para o nosso internauta. Mas eu queria passar agora a Andréia, que está no VMix, se tiver tudo ok, também para a opinião dela sobre o assunto e uma análise, né, ela que conviveu com isso, que convive com isso, uma análise sobre o assunto. Por favor, Andréia. Bom, primeiro que é um prazer estar aqui junto com duas pessoas que falam com tanta propriedade e de ângulos diferentes sobre a cirurgia bariátrica, né? O Dr. Marcos é um cirurgião não só excelente, como muito sensível.
Os livros dele são muito empáticos com as pessoas com obesidade, e isso é muito importante no tratamento da obesidade. E a Glenda, que se tornou uma amiga querida, nós nos conhecemos num programa de TV em 2014, se eu não me engano, e estamos juntas sempre falando de obesidade, tentando ajudar as pessoas que sofrem de obesidade, que é o que esse programa está fazendo aqui hoje. Muito, como eles já falaram, muito importante a gente falar sobre saúde física e saúde mental andam sempre juntas. Se a gente não tratar das duas coisas, a gente não está tratando a pessoa inteira, completa. Né? A cirurgia bariátrica, ela é isso. Eu acho que a questão de hoje, que é colocada como fazer cirurgia bariátrica só por estética, né, uma pergunta provocativa do programa, que eu acho que é a intenção do programa, coloca a pessoa com obesidade numa situação difícil, porque fica parecendo que querer se sentir esteticamente melhor, se sentir fisicamente melhor, como se fosse um grande pecado, né? A gente tem que entender a obesidade como doença, ou seja, a pessoa tem que ter uma predisposição do corpo dela para a obesidade se desenvolver. É como a gente plantar uma planta num terreno fértil, né? Ou uma pessoa que não tem predisposição. Todo mundo tem aquele amigo magro que come muito e não engorda, né? Então ele não tem predisposição para engordar. A obesidade, ela precisa das duas coisas, da predisposição e do ambiente. O ambiente obesogênico, esse ambiente nos Estados Unidos, aí, como você bem falou, né, Denis, temos um ambiente muito obesogênico, uma disposição de comida, disponibilidade, que a gente tem hoje praticamente no mundo inteiro. A gente tem um corpo obsoleto, a gente tem um corpo pré-histórico, onde a gente tinha que correr atrás da nossa comida, plantar a nossa comida, colher a nossa comida, ou seja, hoje a gente praticamente não gasta caloria e a comida é muito disponível para todo mundo. Então, é uma conta que não fecha. Então, a pessoa com obesidade, ela sofre e não é pecado querer fazer um tratamento clínico ou cirúrgico para se sentir melhor em todos os sentidos. A obesidade predispõe a mais transtornos de ansiedade, a mais depressão. Ter obesidade, como a Glenda bem falou, e as fotos aí dela mostraram, é muito difícil, é muito penoso do ponto de vista físico e emocional, né? Então, acho que a gente tem que quebrar um pouco esse estigma de que a pessoa que busca o tratamento com obesidade, ela está pensando na estética. Isso não tem problema, né? Os pacientes chegam nos nossos consultórios quase se desculpando, dizendo, não é por estética, é só pela minha saúde, como se ele precisasse se desculpar disso, né? E psicologicamente falando, as coisas andam juntas, todo mundo quer se sentir bem. E só mais um detalhezinho, a pessoa com obesidade, ela é sempre julgada. E a gente precisa parar para pensar nisso. Então, se ela não busca um tratamento, ela é julgada e alguém chega com um papel dizendo, você já seguiu essa dieta? Você já tentou ir para a academia? Você já tentou fechar a boca? E se ela anuncia para a família, para os amigos, que ela vai, por exemplo, tomar um remédio, vai buscar um médico ou vai fazer uma cirurgia bariátrica, as pessoas reagem dizendo, imagina, você não precisa disso, é muito radical. Então, a pessoa com obesidade está sempre sem saída. Ela está sempre sendo julgada, se ela não busca tratamento e se ela busca tratamento. Então, acho que é muito importante a gente parar para pensar nisso, a gente pensar na pessoa que tem obesidade que a gente conhece, perguntar como ela se sente, como a gente pode ajudar e que tipo de tratamento faz sentido para ela. A partir daí, os profissionais podem ajudar. Só acrescentando, André, aqui nos Estados Unidos, estima-se, o Departamento de Saúde aqui, estima-se que o custo da obesidade para o país, ele vai superar todo o custo para combate à AIDS e de todas as guerras juntas. Só para se ter uma ideia do problema da obesidade e o custo, né, do tratamento
e as sequelas ficam para o sistema social de saúde dos Estados Unidos. Então, tudo que se gastou com AIDS hoje e em todas as guerras que os Estados Unidos se envolveram, isso daí não vai ser suficiente, não vai chegar ao total do prejuízo causado pela obesidade nos Estados Unidos. Então já é um problema de saúde pública. Mudou um pouquinho agora, a mídia tem dado mais espaço a isso, as próprias indústrias, né, combatendo a gordura trans, o excesso de açúcar, as merendas nas escolas aqui mudaram radicalmente, que antigamente, né, era refrigerante, pizza para os alunos, agora não, tem legumes, tem frutas, mas é um problema muito sério. Eu queria passar daqui a pouquinho para o Moacir, já para algumas opiniões dos internautas, mas já estiver no ponto a matéria, o povo fala, pode rodar, e na volta a gente já volta diretamente com o Moacir, com algumas opiniões dos internautas. Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber a opinião das pessoas sobre a cirurgia bariátrica. Você é contra ou a favor da cirurgia bariátrica apenas para fins estéticos? Sou a favor, não sou contra, sou a favor. Porque a pessoa tem que se sentir bem e ser saudável, né? Mesmo sendo a fins estéticos, eu sou a favor. Porque ela tem que se sentir bem consigo mesma, a fins de saúde, mais ainda. Sou a favor, porque se fizer bem para a pessoa, eu acho que ela deve procurar o melhor, né? Então eu sou a favor, sim. Acho que não é questão de ser contra ou a favor, acho que tem que tudo ser regulamentado com o médico, né? Acho caso a caso, analisar de caso a caso mesmo. Mas levar sempre pela saúde, né? Prezar sempre pela saúde, não pelo estético. Bom, é relativo, né? Eu sou mais a favor para questões mórbidas, para quando se trata de uma questão de vida, né? Pessoas muito obesas, né? Questões estéticas, se vai melhorar a autoestima da pessoa, bom, que seja, mas que seja em lugares seguros, dentro de um hospital, com profissionais reconhecidos. Mas eu acho que também a questão da cirurgia bariátrica é uma questão também da mente. Se você acha que vai resolver teus problemas existenciais ou de mente só reduzindo o peso, não vai acontecer nada. Se você, a tua mente não faz reduzir a tua ansiedade de comer, por exemplo. Agora, o que eu mais acho para questões estéticas, faça exercício, uma boa academia, né? E vai levando a vida e se aceita assim como você é também. Eu acho que vai muito da opinião da pessoa mesmo, né? Eu, como conhecendo muito pouco do assunto, acredito que para fins estéticos não seria muito aconselhado, não. E você? É contra ou a favor da cirurgia bariátrica apenas para fins estéticos? Está aí as pessoas falando na rua e você pode continuar também pelo Instagram, programa Na Sua Opinião, respondendo, clicando no logo e respondendo a esta pergunta de hoje. Gostaria de ler os comentários, como disse o Dr. Denis. Vamos lá, começando pela Tainá, que mandou pra gente. Ela diz: a cirurgia bariátrica é um renascimento, tanto para mim quanto para outra pessoa. A outra pessoa, ela me trouxe a vida de volta à cirurgia, diz ela, tanto internamente quanto externamente. Trouxe também qualidade de vida. Que mais que ela diz? Fala sobre a autoestima. Que mais? De volta, está com disposição e que hoje aprendeu a comer com qualidade. Ainda completa a Tainá: sem compulsão, a bariátrica é só felicidade, diz ela, já perdendo 18 quilos em 3 meses. E o outro comentário, Michele Leardini conosco também, agradecendo também a participação, né? Ela diz: tenho 27 anos e sempre tentei diversos métodos de emagrecimento, dietas malucas, segundo ela, chás, ficar sem comer por um longo tempo, que mais? E nunca surtiu o efeito necessário ou desejado, sempre ficava frustrada, completa a Michele. Até que chegou o momento em que falei: chega, diz ela, pesquisei sobre a bariátrica, me indicaram a doutora ou o doutor e foi a melhor decisão da minha vida. Hoje faz exatos 3 meses da cirurgia, né, bypass, que ela se sujeitou à ocasião, e me arrependo de não ter feito a cirurgia antes ainda.
tenho meus altos e baixos, como tudo na vida. Mas a melhora do condicionamento físico, também aliado também à perda de peso, né, ajudou muito na autoestima. E ela diz que não tem explicação, Dr. Denis. Então, esses dois participantes estão muito satisfeitos, muito contentes pela submissão à cirurgia bariátrica, né? Na verdade, a grande maioria fica muito contente, satisfeita. Em alguns casos pontuais, né, a pessoa não se acostuma. Eu vou dar 2 exemplos. Teve um amigo meu que veio aqui para os Estados Unidos, ele tinha acabado de fazer há muitos anos atrás, por isso que eu perguntei para o doutor o tipo, né? E era um que ele fazia uma regulagem, existia, parece era uma injeção subcutânea que aumentava, abria ou fechava a entrada de alimentos. E quando ele fez a cirurgia, ele estava perto de 170 quilos também, ele com 1,70 m de altura, mais ou menos, e ele emagreceu mais de 70 quilos, perto de 80 quilos. E aí, quando ele veio para cá, ele pediu para o médico lá para abrir de novo, né, a entrada da comida. Ele ficou aqui 15 dias, ele engordou 15 quilos. Em 15 dias. Ele engordou 1 quilo por dia. O que ele comia era uma coisa assim assustadora. Por isso que eu perguntei, né, da história da cabeça, como é que a pessoa administra tudo isso. Eu queria passar esse exemplo ao doutor e também um outro exemplo. Por exemplo, quando a pessoa procura o senhor para fazer uma cirurgia, qual avaliação é feita? O índice de massa corpórea, gordura, peso, altura, como é que se administra isso, quais os cuidados que tomam? Porque teve um caso tão absurdo aí também em São Paulo, de uma moça que chegou a comentar comigo que ela foi fazer a consulta e o médico falou não, que ela ainda tinha alguns quilos entre a necessidade da cirurgia ou não. E ela engordou 8 quilos, ela já era gorda, engordou 8 quilos para poder fazer a cirurgia. Eu não entendi muito bem, mas foi o que aconteceu. Mas, doutor, por favor, tecnicamente, queria que o senhor explicasse aí essa parte aí, como é feita essa análise inicial e quais os cuidados que a pessoa tem que tomar. É uma pergunta muito interessante. Por incrível que pareça, nós temos alguns índices, alguns valores, alguns números, uma matemática que tenta nortear isso, principalmente lá no começo, que era preciso estabelecer um critério para se realizar o procedimento, mas a gente tem que pensar que isso foi lá na década final de década de 80, começo da década de 90, foi quando se começou a utilizar o IMC, o cálculo de IMC. Então, e esses valores eles ficam até hoje, né? As operadoras de saúde, o próprio Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de São Paulo, as sociedades ainda usam esses números, essas fórmulas matemáticas. IMC, para você ter indicação, teoricamente ele tem que estar acima de 35, de 35 a 40 com IMC, se você tiver doenças associadas, pressão alta, diabetes, alterações de colesterol, triglicéridos, as doenças ortopédicas, como a Glenda, que praticamente ficou imobilizada. Então, se você tiver de 35 a 40 com essas doenças, você pode ter acesso à cirurgia, ou se você não tiver essas comorbidades, mas tiver um IMC acima de 40, você pode realizar a cirurgia. É óbvio que isso aí foi um processo mais inicial e é uma maneira até grosseira de analisar isso. Para ser sincero, a realidade hoje dentro do consultório do cirurgião bariátrico, o que a gente analisa é a história da doença, é o histórico do paciente. O tempo que ele vem batalhando com a doença. A obesidade, primeiro que ela é uma doença, ela não é uma questão estética, não é um erro de comportamento, não é uma coisa que eu estou fazendo certo ou errado, não é uma fatalidade, ela é uma doença. E ela tem, ela é multifatorial, por isso que é tão difícil de tratar a obesidade. Se fosse uma coisa que causasse a doença, a gente ia lá, resolvia aquele problema, estava resolvido a doença, mas não é, é uma série de fatores. Tem a questão genética, que a Andréa já falou, tem a questão do metabolismo, que existe uma vocação do metabolismo de algumas pessoas para o armazenamento e existe um boicote desse próprio metabolismo para a queima. Existe a questão neurohormonal, que eu já falei, que a cirurgia lida muito com todas essas substâncias químicas. Existe a questão emocional, o perfil do obeso. Todo obeso
Isso faz parte da doença, não faz parte da Glenda, nem da Maria, nem do João. O aspecto psicológico do obeso é sempre assim, ele tem ansiedade, depressão e principalmente a compulsão alimentar. Então são aspectos médicos que também precisam ser tratados junto com a cirurgia. Então é muito fácil, você chega lá, qual é o seu peso, qual é a sua altura, olha, encaixa aqui nesse índice e tal, faz os exames e vai realizar ou não vai realizar a cirurgia. Isso seria uma maneira mais formal e matemática de analisar, mas sinceramente não é. Isso gera esse tipo de coisa que acontece, quer dizer, você está com 34,8, então mas olha, se você engordar mais 5 quilos, aí sim você entra no 35, aí eu posso te operar. E aí esse doente vai fazer exatamente aquilo que ele não deve fazer, ou seja, ele vai piorar o seu estado geral, ele vai ganhar peso, se alimentar mal, piorar um pouquinho o seu coração, piorar um pouquinho o pulmão, piorar um pouquinho o sistema circulatório e vai chegar na data da cirurgia numa condição pior. Esse é o pior cenário de todos. Então, uma maneira mais sensível, mais correta, mais sensata e mais inteligente é deixar a matemática um pouquinho do lado e ouvir o que o doente tem para te falar. Ouvir essas histórias do sofrimento que ele tem, da trajetória, das várias tentativas que ele tentou para corrigir a sua doença e não conseguiu. A obesidade, além de ser uma doença multifatorial, é uma doença que é uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura. Uma vez ela tendo sido desencadeada, ela vai continuar com o indivíduo para o resto da vida. E em determinados momentos você vai fazer um tratamento X, usar uma fórmula, fazer uma atividade física, fazer alguma coisa, você vai conseguir controlar a sua doença, ela deixa de se manifestar, você perde peso. Passados 4, 5, 6 meses, a doença volta a se manifestar e você volta a ganhar peso. E aí entra a segunda característica da doença, que você nunca volta para o que você tinha. Eu estava com 90, eu passei para 84. Quando você volta, você não volta para 90. Você volta para 92, 94, 95. É uma doença crônica e é uma doença progressiva. E essa progressão da doença é que faz com que essas outras doenças acompanhem. E aí começa uma resistência periférica à insulina e o diabetes, colesterol, o triglicérido começam a subir, pressão alta. Então, para jogar um pouquinho de tempero aqui no tema, eu acho que a proposta do programa foi muito interessante, levantou uma polêmica, mas eu acho que não existe um conceito estético na doença obesidade, né? É uma doença, ela não... eu acho que todo mundo tem direito de pensar na estética, né? A sociedade valoriza isso, eu valorizo, e a pessoa querer estar magra não é um pecado, eu acho que é plenamente justificável. Mas nós estamos falando de uma doença. A gente nunca faz a indicação de uma cirurgia bariátrica meramente por estética. Eu acho que o Covid esteve aí para nos mostrar isso, né? O público-alvo, a maior vítima de todo esse processo dessa infecção viral foram os obesos. Por quê? Porque o obeso, não importa se é obesidade grau 2, grau 3, se é um super obeso, ele sempre vai ter um estado inflamatório crônico na sua microcirculação. Ele é um estado subclínico, mas crônico, sempre presente. Então, o obeso é um ser inflamado, sempre. Então, não existe um obeso... Existe um obeso que se relaciona bem com o seu próprio peso. Ele se relaciona bem com o formato do seu corpo. Mas ser saudável, ele não será. O processo inflamatório do vírus, do Covid, que é um processo disseminado do corpo inteiro, quando se encontrou com o processo inflamatório crônico, subclínico do obeso, foi um encontro dramático, foi uma coisa muito complicada para o obeso. Então, eu acho que isso, não tem nada de bom na pandemia de Covid, mas tem uma coisa que ficou muito claro para as pessoas, que eu acho que ajudou um pouquinho para as pessoas entenderem que a obesidade realmente é uma doença, que é um estado inflamatório crônico, subclínico, que ele está sempre pondo em risco a sua saúde. E o lado emocional, ele existe. Eu acho que a Andréa falou muito bem. Aliás, queria mandar um abraço para a Andréa, faz tempo que a gente não se encontra, sem congressos.
A Andréia é autora de um livro sobre obesidade, um best-seller, na verdade. Um livro espetacular. Acho que todo mundo que se interessa por isso, a família, as pessoas... Eu acho que em vez das pessoas darem muito palpite, né? Faça, não faça, por isso, por aquilo, vai para a academia, faz isso, faz aquilo. As pessoas não sabem qual é o histórico real do paciente, o que ele já passou, né? Para dar um exemplo, a atividade física, se a gente focar perda de peso e atividade física, é uma coisa um pouco falaciosa, né? Na verdade, a atividade física para perder peso, ela só funciona na alta performance. Quem consegue manter o peso com atividade física é o atleta de alta performance. E ele vai fazer alta performance por 15 anos, um cara de muita longevidade, ele vai ser alta performance por 20 anos. Quando ele para de fazer alta performance, quando ele entra no nosso patamar de pessoas normais, ele vai ganhar peso e vai ser obeso. A gente tem centenas de ex-atletas aí com a doença obesidade. Então é muito fácil falar, não, faz atividade física, mas eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho uma família, tenho os filhos para criar, estou fazendo uma pós-graduação à noite e eu estou fazendo o exercício que eu consigo fazer. Então a atividade física é muito importante, você vai tirar uma centena de benefícios da atividade física. Coração, pulmão, sistema circulatório, tudo, a mente, vai ajudar muita coisa. Mas perda de peso não é sempre que você consegue com atividade física. Não é isso que você tem que apostar quando faz atividade física. Você coloca as suas fichas numa aposta correta que você vai ter um resultado melhor. Se você apostar que vai fazer academia para perder peso, normalmente você acaba se frustrando e abandonando. Se você vai fazer academia, uma atividade física para melhorar seu coração, melhorar seu pulmão, melhorar o seu estado geral, aí você não vai se frustrar, porque a perda de peso realmente não é o ponto forte da atividade física. Só para criar uma certa polêmica. Eu vou interromper um minutinho o senhor. Eu vou interromper um minutinho o senhor, porque nosso tempo ele vai apertando e a gente ainda tem algumas perguntas aí dos participantes, dos internautas, vou passar para o senhor. Mas eu queria só uma pitada agora com a Glenda. Glenda, como é que funciona a cabeça depois da cirurgia? Eu vou te dar um exemplo. Esse amigo meu que fez, ele saía depois da cirurgia, quando ele ia almoçar comigo em rodízio, por exemplo, rodízio de carne, ele levantava, fazia um prato de salada, daquelas coisas que tem antes do rodízio, que ele fazia antes da cirurgia. E a gente sabia que ele não ia comer 1/5 daquilo que estava no prato que ele pegou. Mas ele pegava. Toda vez ele pegava. E ele achava que ele ia comer. E a vontade? Como é que você administra a vontade? Como isso passa na cabeça da pessoa pós-cirurgia? Eu tinha muito medo dessa questão antes de operar, né? Como o doutor falou, a cirurgia ela é restritiva, então a gente já sabe que não cabe. Às vezes a gente faz, bem no começo, eu fazia uns pratos também grandes, eu olhava e falava, opa, eu não vou conseguir comer tudo isso. Então é uma questão de adaptação, né? A gente passa por um momento de adaptação. A cirurgia, ela vem e no início a gente faz a dieta líquida e tal. Depois que a gente entra, né, na dieta geral, a gente tem que se readaptar. Então, a gente usa pratinho de sobremesa para comer, eu uso balança, até hoje eu uso balança para pesar minha alimentação, para eu ter noção, porque assim, a gente tem que se reorganizar, né, na mente, nas emoções, porque muitas vezes o nosso comer, ele não é físico, é emocional, então a gente também tem que cuidar dessa questão. E aí é uma readaptação, a gente reaprende a mastigar, a gente reaprende as quantidades, a gente reaprende a comer. São várias coisas que nesse momento a gente tem que reaprender, né? É toda uma readaptação. E isso é progressivo, com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com essas questões. Mas eu já tenho 1 ano e 2 meses de cirurgia e às vezes eu coloco mais do que eu consigo comer, né? Então, a gente vai aprendendo, reaprendendo quantidades, reaprendendo a olhar para o prato. Por isso que eu me baseio sempre na balancinha, né? Na minha balancinha para pesar os alimentos, porque aí eu não perco muito a noção, né? E eu já faço minhas marmitinhas para a semana, todas pesadas, para eu não ter muitas preocupações, né, nesse sentido. Quando eu saio para comer fora, eu evito, na verdade, né? Eu evito esses locais de rodízio, porque primeiro que eu já não consigo, né, comer.
E isso já não me apetece mais. Parece que uma chavinha mudou, mas a gente tem uma alteração também, até na grelina, né? No hormônio da fome e tudo mais. Eu não sinto vontade, então tem coisas que já não fazem mais sentido para mim, né? A única coisa que eu ainda gosto é de um rodízio de comida japonesa, mas também é pouquinha coisa. Eu já sei aquilo que eu aguento, eu só vou ali no sashimi, né? Já evito o arroz, porque o arroz pesa o estômago. Mais levezinho, né? Tudo mais levezinho. Então a gente vai reaprendendo, né? É uma readaptação mesmo. E às vezes a gente se olha no espelho e não entende que emagreceu, porque nosso cérebro demora um pouquinho para entender o que está acontecendo, né? Às vezes eu olho uma foto e eu falo, nossa, olha o tanto que eu emagreci, porque a gente não tem essa percepção. A gente olha e fala assim, às vezes para comprar roupa também, eu falo, não, 46 não vai me servir, mas eu estou usando 46. Mas eu às vezes penso que é um tamanho maior, né? É a readaptação, esse momento de readaptação mesmo. Leva um tempo até o nosso cérebro ele entender algumas coisas, né? Não é do dia para a noite, mas vai acontecendo. Eu gostaria agora de passar, André, alguma dica que ela tenha para o nosso telespectador, para quem está sofrendo com obesidade, com problema, como administrar, como proceder. E na sequência, eu só pediria respostas um pouco mais objetivas, que o tempo também já está acabando. Eu queria que o Moacir passasse as perguntas dos nossos internautas. Mas, André, com você primeiro, por favor. Vou ser bem rápida e objetiva aqui. Foi interessante ouvir, né, a Glenda, o Dr. Marcos, porque mais um julgamento que as pessoas passam, né? Eu acho que o grande segredo da cirurgia bariátrica bem feita, as pessoas pensam que cirurgia bariátrica é o caminho mais fácil, né? Vocês estão vendo aí pelo depoimento da Glenda como é trabalhoso, tem que prestar atenção na alimentação para o resto da vida, cuidar da obesidade para o resto da vida e fazer os acompanhamentos clínicos. Então a pessoa ela é sempre julgada e fazer cirurgia bariátrica não é o caminho mais fácil. A gente fundou uma ONG chamada Obesidade Brasil, vocês podem conhecer obesidadebrasil.com.br, para informar sobre obesidade, para todo mundo ter acesso a saber quais são os tratamentos para a doença, obesidade. E o segredo da cirurgia bariátrica bem sucedida é um paciente bem indicado e bem preparado para a cirurgia. O tempo que ele precisar para se preparar, se ele precisar ser rápido, porque ele já tentou de tudo, já fez diversos tratamentos clínicos, também não tem problema nenhum, desde que ele esteja bem acompanhado por especialistas no assunto. Então, esse é o grande segredo da cirurgia bariátrica bem administrada e bem sucedida. O paciente bem acompanhado e bem preparado. Para isso, vou mostrar aí o livro do Dr. Marcos já falou, Cirurgia Bariátrica, Manual de Instruções para pacientes e familiares. Então, eu escrevi isso pensando em preparar ainda melhor todos os pacientes que pensam em fazer cirurgia bariátrica. Muito obrigado, André. Eu queria passar ao Moacir agora. Moacir, você já encerramos a votação, agora encerrou a votação. Daqui a pouquinho você dá o resultado final da nossa pesquisa e algumas perguntas que os internautas enviaram. Eu só pediria às pessoas que forem responder com brevidade para a gente conseguir concluir o programa. Por favor, vamos, Moacir. Temos sim, temos pergunta para o doutor Marcos. Primeiro, doutor, existe uma idade mínima para se fazer, para se submeter à cirurgia, principalmente pensando nas crianças que já apresentam desde cedo, obviamente, a obesidade infantil? Não, a obesidade infantil é tratamento clínico, acompanhamento nutricional, psicoterápico e tudo mais. O universo do adolescente ainda é uma polêmica. O que o Conselho Federal de Medicina e as sociedades mais orientam é que abaixo de 18 anos a cirurgia só seja indicado com critérios e com cuidados especiais. Quais seriam esses cuidados? Eles não ficam muito bem definidos. Então isso só faz com que as operadoras acabem postergando e não autorizando a cirurgia nos jovens abaixo de 18 anos. Mas assim, não é contraindicado no adolescente, é uma idade crítica, uma idade de grande conflito, principalmente o universo feminino, ele é muito agressivo, né? Então nós não somos contra a realização nesse jovem abaixo de 18 anos. Só lembrar que o adolescente,
a gente não está operando o adolescente, a gente está arrastando todo o processo familiar para junto dele. Porque o adolescente ele tem aquela autoimagem de que nada vai me acontecer, tudo vai dar certo na minha vida, ele ainda precisa de muita orientação. Você operar um adulto de 30 anos, ele assume a responsabilidade pelo que ele faz, se der certo ou se der errado. Um jovem de 16, 17, 18 anos, a família tem que estar muito presente, a família tem que acompanhar muito esse adolescente, porque ele não está em condição de tomar todas as decisões e tomar as decisões corretas. Então é mais isso que a gente pede, essa adoção e esse acompanhamento familiar mais intenso. Tá certo. E uma pergunta à Glenda também, que explicou muito bem sobre o pós, né, sobre o prato, até deu exemplo, não é, Glenda? Agora, lá no comecinho, você comentou que levou 10 anos para tomar essa decisão. E a pergunta é exatamente essa. Qual foi o empecilho ou aquilo que você mais pensou? Foi o fator psicológico, físico, quantos quilos tinha? Qual foi exatamente o impedimento para se levar 10 anos? Eu tinha muito medo, né, da cirurgia. Há 10 anos atrás, a cirurgia ela já tinha evoluído muito, mas não era como é hoje, né? E eu ainda tinha muitas dúvidas, ainda tinha uma insegurança grande com relação a tudo, né? E eu não achava que eu tinha o peso para operar, né? Erroneamente, mas eu estava em plena atividade, né? E não senti os impactos da obesidade no meu corpo. A partir do momento que eu comecei a senti-los mais forte por conta de apneia do sono, refluxo, esteatose hepática grau 3, que é a gordura no fígado, né? E tantas outras questões que eu estava vivendo, a partir do momento que eu me deparei com tudo isso e que eu falei assim, opa, minha saúde está bem comprometida. Então foi aí que eu falei assim, se eu não tomar uma decisão agora, quando que eu vou tomar? Eu vou esperar quantos anos? Ou eu vou esperar acontecer algo mais grave para tomar? Então, eu já venho de uma família que tem obesidade, né? Meu avô, minha mãe também ao longo de muitos anos. Meu avô teve Alzheimer, minha mãe também. Então, foi aquele momento que eu falei, não, eu preciso me cuidar para que as coisas não piorem, né? Que minha saúde não piore e eu chegar num ponto que não tem mais o que fazer. De uma família diabética também, eu já era pré-diabética, né? Colesterol alto, meu colesterol era 225. Então, a cirurgia ela veio como uma ferramenta mesmo para me ajudar nesse sentido, né? E hoje, graças a Deus, eu tô com tudo muito controlado, né? A esteatose já não apareceu no último exame, não tenho mais a apneia, o refluxo eu já não sinto mais desde a cirurgia, a minha coluna eu já não sinto as dores absurdas que eu sentia. Então, essa decisão ela só veio trazer benefícios para a minha saúde. Muito obrigado, eu queria agradecer muito ao Dr. Marcos, a Glenda, a Andréa, nosso tempo até já estourou, agradecer muito ao Moacir também e a você, nosso telespectador, nosso internauta, que participou da programação, que acompanha o programa. E lembrando, se você quer assistir novamente a esse programa ou qualquer outro programa já exibido, basta você acessar o nosso canal no YouTube, que está aparecendo aí na sua tela. Programa Na Sua Opinião. Você pode se inscrever, dar o like, você vai receber atualizações, os avisos, o sininho do like. Inscreva-se aí como membro do programa no nosso canal do YouTube, Programa Na Sua Opinião. Queria mais uma vez agradecer a todos, muito obrigado pela participação, pela audiência. E lembrando, na próxima quarta-feira, às 10 da noite, ao vivo, querendo Deus, estaremos aqui novamente. Polêmico, Programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.